Olá, meus amores do sexto ano, tudo bom? Eu espero que sim. Hoje a gente vai fazer uma revisão dos dois assuntos, porque na quinta-feira vocês vão fazer a minha prova online, tá? Então, é a revisão de matemática, dos capítulos 1 e 2, tá? Então, vamos à revisão. Vamos começar pelo sistema de numeração egípcio. Estes são os símbolos que os egípcios criaram para representar as quantidades. Ó, para o valor 1, o símbolo é o bastão. O valor 10, calcanhar invertido. Corda enrolada é o valor de 100. 1000 é a flor de lótus. 10.000 é o dedo dobrado. 100.000 é o girino. E para 1 milhão é o homem ajoelhado. Isso vocês também têm no livrinho de vocês, e aqui é só para a questão mesmo de revisar. As regrinhas do sistema de numeração egípcio. Era um sistema de numeração decimal, pois cada agrupamento de 10 símbolos era trocado por outro símbolo. Assim, cada símbolo só podia ser usado 9 vezes em um número. Regrinha 2. O sistema de numeração era aditivo, ou seja, o valor do número era dado pela soma dos valores dos símbolos. Terceira regrinha. Cada símbolo correspondia sempre ao mesmo valor, não importando a sua posição, pois se tratava de um sistema não posicional. Então, quer dizer o quê? Que tanto faz, por exemplo, o bastão vir primeiro e o homem enrolado vir depois. Não importa, pois o sistema é aditivo. Então, vai ser a soma desses valores, tá? Então, vamos estar sempre lembrando dos símbolozinhos de cada um. Agora, vamos a um exercíciozinho para usar o sistema de numeração egípcio. Temos esses números e agora nós vamos representá-los. O 28. 2 calcanhares invertidos e 8 bastões. Letra B, 173. Uma corda enrolada, que vale 100, mais 7 calcanhares invertidos, que vale 70, mais 3 bastões. Letra C. Olha, a letra C é um pouquinho maior. Então, 3 flores de lótus, que representa 3.000, cada flor valendo 1.000. 8 cordas enroladas, que é o valor de 800, mais 5 calcanhares invertidos, que cada um vale 10, mais 6 bastões. Então, esse número 3.856 é assim que ele é representado no sistema de numeração egípcio. Letra D, 2065. 2 flores de lótus, que é 2.000, mais 6 calcanhares invertidos, mais 5 bastões, formando assim 2065. Letra E, 40.001. Então, aqui vocês vão utilizar 4 dedos dobrados, que representam 10.000 cada um, mais um bastão, que representa 1. Letra F, 300.462. Então, 3 girinos, cada girino valendo 100.000. Então, 100.000 mais 100.000 mais 100.000, 300.000. 462. Bom, vamos para o 400. Então, são 4 cordas enroladas, mais 6 calcanhares invertidos, mais 2 bastões, formando assim 300.462. Letra G, o 0. No sistema de numeração egípcio, tem alguma representação? A resposta é: não há representação para o 0. Não se esqueçam. E a letra H,
1.025.734. Vamos ver. Olha só. Então, 1 milhão. Qual é o símbolozinho do 1 milhão? É o homem ajoelhado. Depois, 2 dedos dobrados. Lembra quanto vale cada dedo dobrado, né? 10.000. Mais 5 flores de lótus, que representa 5.000. Mais 7 cordas enroladas, que representa 700. Mais 3 calcanhares invertidos, que representa 30. Mais 4 bastões, que representam as unidades. Então, esse número completo, 1.025.734, é representado desta forma. Lembrem-se que aqui é só uma pequena revisão, que vocês podem estar voltando no livro e lendo os exercícios, lendo algumas coisas a mais que tem no livro, tá? Que é só uma pequena revisão. Sistema de numeração romano. Então, estes são os símbolos que os romanos criaram para representar as quantidades. Então, os romanos, ele é bem diferente dos egípcios, né? A gente pode notar. Ele é dividido em 2 categorias, em símbolo fundamental e o secundário, sendo que o fundamental só pode ser repetido num número no máximo 3 vezes. Então, e o secundário várias vezes. Mas lembrem-se que existem certas regrinhas que devem ser seguidas na hora de fazer a utilização desse símbolo. Vocês lembram que quando a gente estava corrigindo, houve até uns que trocaram porque acharam que precisavam somar mais de uma vez e esqueceram que nesse sistema romano ele pode ser feito através de adição e subtração de valores. Então, tem que observar muito bem essa questão, porque muitos de vocês estavam fazendo só querendo somar todos os números e estavam esquecendo que no sistema de numeração romano pode ser feito a subtração. Por exemplo, para encontrar o valor 9, eu não posso escrever 9 izinhos, não, porque o símbolo fundamental eu só posso usar 3 vezes no máximo. Então, como que eu ia conseguir o valor 9? Através da subtração. E x, o que quer dizer 1 menos 10, ou 10 menos 1, que dá o valor do 9. Então, temos que lembrar que existe a subtração entre os números romanos, tá? Então, aí aqui, ó. O símbolo fundamental é o i, que vale 1, o x, que vale 10, o C, que vale 100, o M, que vale 1000, e os símbolos secundários, o V, que vale 5, o L, que vale 50, e o D, que vale 500. Esses são os números romanos, tá? Então, vamos lá. As regrinhas do sistema de numeração romano. É um sistema de numeração decimal, pois cada agrupamento de 10 é trocado por um símbolo fundamental superior. Entretanto, são utilizados símbolos secundários para cada agrupamento de 5. Segunda regrinha. O sistema de numeração é aditivo, pois o valor do número é dado pela soma ou subtração dos valores dos símbolos. Terceira. É um sistema posicional, pois quando o símbolo da direita tem um valor maior que o símbolo da esquerda, subtrai-se o valor. Então, não se esqueçam que nesse sistema ele pode fazer a subtração de valores, diferente do egípcio, que só fazia a soma. Mais uma coisa, as letrinhas I, X, C e M somente poderão ser repetidas 3 vezes, né? Porque, como eu falei, eles são o sistema fundamental, tá? Não pode esquecer disso. Nenhuma. As letras I, X e C podem ser escritas na frente das outras, tendo seus valores somados à letra de maior valor.
No caso, por exemplo, do 8, que é V, I, ou seja, 5 mais 3, que dá o 8. E assim por diante, tá? Não se esqueçam. Para subtrair, é o contrário. Ele vai na frente, ou seja, se eu tiver o I, X e o C, pode ser escrita antes da outra, tendo seus valores subtraídos da letra de maior valor, como eu dei o exemplo do 10, né? Que o Izinho vem na frente do X, o que quer dizer uma subtração, tá? Vamos ao exercício. Represente os números a seguir no sistema de numeração romano. Vamos ver aqui. Temos algumas letrinhas para fazer. Letra A, 1746. Vamos ver? Nós utilizamos o M, por quê? Porque o M tem valor de 1000, então já temos 1000. Aí agora falta o 746. 746 eu vou usar símbolo secundário. O D é um símbolo secundário que vale 500, então já temos 1500, mas ainda precisamos de mais 200, ou seja, C, que é 200, que cada um vale 100. E o 46 agora. XL, por quê? Porque o L vale 50 e o X vale 10, então estou subtraindo. 50 menos 10, 40, que é o que eu preciso. E o 6, né, no caso, é um V e um I, porque é 5 mais 1, 6. Próximo, letra B. VI, D, CC, XL. Por que que o tracinho está sobre o V e o I? Lembra, quando tem um tracinho, é porque eu estou multiplicando esse número por 1000, certo? Um tracinho quer dizer que eu estou multiplicando por 1000. 2 tracinhos quer dizer que eu estou multiplicando por 1.000.000. Vocês devem lembrar. Vocês até tinham me perguntado quando vinha esse tracinho. Então, se o tracinho tá em cima do número, é aquele número que foi multiplicado por 1000. Nesse caso, aí, ó, eu tenho um V e um I, que representa o 6. E a barrazinha em cima significa que ele foi multiplicado por 1000, ou seja, 6.000. Aí vamos para o 740. 700 é o D novamente, que é só 500, e 6C, que forma mais 200. Então, aí temos os 700. E o 40 é apenas o X e o L, que é fazendo a subtração. 50 menos 10, que dá 40. Mas, tia, por que que no outro lá, que também era 1000, não precisava colocar o tracinho? Porque no 1000, o 1000 ele tem o seu próprio valorzinho, que é o M. Já esses 6.000, 7.000, 2.000, 3.000, eles não têm. Então, o que que faz? A gente coloca essa barra para representar que ele foi multiplicado por 1000, porque 6 vezes 1000 dá os 6.000. E isso quando tem uma barra, tá? Quando é duas, lembrem-se, vale 1.000.000. É multiplicado por 1.000.000. 1492, ó, mais uma vez, aqui o 1000, ele tem seu próprio símbolo, então eu coloco o M, eu não preciso multiplicar por ninguém, porque ele já tem o próprio símbolo. Então, 1000, aí o 400, o que que eu vou fazer? Lembrem-se que o D vale 500 e o C vale 100. Eu posso colocar 4 vezes a letra C? Não, porque a letra C é um símbolo fundamental e símbolos fundamentais só podem ser escritos até 3 vezes. Então, vou me utilizar da subtração, que seria CD, que no caso é 500, menos 100, que dá os 400. Como que eu vou obter o 92? Bom, não sei se vocês sabem, né? Mas o C equivale novamente a 100. Então, eu tenho 100 menos 10, que é o X. Então, 100 menos 10, 90. E os dois é só colocar o Izinho 2 vezes. Letra D. É o soldadinho aí.
para vigiar se vocês estão fazendo a tarefinha de casa, hein? Então, a letra D é 370. Então, o C vale 100 e eu posso repetir ele até 3 vezes. Então, 3 Cs, né? 100, 200, 300. E o 70 eu vou pegar e somar. O L vale 50, mais 2 vezes o símbolo fundamental X, que é 10 e 10. Então, 50, 60, 70. Então, é assim que eu formo o 370. 1808. Então, o 1000, o M já tem o seu símbolo, que vale 1000. O 808. Bom, eu vou pegar o D, que vale já 500. E eu sei que eu posso repetir até 3 vezes os símbolos fundamentais, né? Então, eu sei que 3 Cs dá 300, mais um D, 500. E 500 mais 300 dá os 800. E o 8 é só eu colocar 5 mais 3 Is, 6, 7, 8. Por quê? Porque eu posso repetir até 3 vezes o símbolo fundamental. Letra F. C, D, X, 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 V, I. 438. Então, novamente aqui eu vou me utilizar da subtração. CD, porque é 500 menos 100, que dá os 400. 38. O 30 é x, somando é 10, 20, 30. E o 8 novamente, V, I, que eu posso repetir até 3 vezes o I. Então, é assim que se forma o 438. Letra G, 78. Então, eu sei que o L vale 50. Eu preciso de mais 20 para chegar no 70, né? Então, x, 10, 20. E o 8 é V, I novamente. Então, aí é que está a forma 78 escrita em numeração romana. E por último, a letra H, 5004. Bem simples. Lembra, o V vale 5, só que eu estou multiplicando ele por 1000, ou seja, eu coloco um tracinho em cima dele. Então, fica 5.000. E o 4 é a subtração do 5 menos 1, que no caso é IV. E é assim que se escreve o 5004 em numeração romana. Agora, a gente vai falar rapidamente do sistema de numeração indo-arábico, que é o que nós utilizamos atualmente. No sistema de numeração decimal, os agrupamentos de 10 recebem nomes especiais. Considerando o menor cubinho do material dourado como unidade, temos as seguintes denominações. Um agrupamento com 10 unidades forma a dezena. Então, isso daqui são 10, ó, uma dezena. Um agrupamento com 10 dezenas forma a centena. Olha a representação da centena. São 100 quadradinhos desses, são 100 cubinhos. Um agrupamento com 10 centenas forma a unidade de milhar, ou seja, já é um cubo bem maior. E um agrupamento com 10 unidades de milhar forma a dezena de milhar e assim por diante. Então, sempre vai ser essa questão de 10 em 10 o agrupamento. Por isso, o nosso sistema é chamado de decimal, feito de agrupamentos de 10 em 10. Considerada da direita para a esquerda, a posição de cada algarismo no número indica a ordem para facilitar a leitura. Cada agrupamento de 3 ordens forma uma classe. Usaremos no exemplo o valor de 218.173.888 habitantes. Então, eu coloquei aqui 3 classes
que são a classe das unidades simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Nós distribuímos o número que nós estamos utilizando no exemplo de 218.173.888. Então, o quadro é para facilitar a compreensão, a leitura dos números indicados, né? Que foi 200 milhões, mais 10 milhões, mais 8 milhões. 218. 173 é 100 mil, mais 70, mais 3 mil. E o 888 é 800, mais 80, mais 8, tá? Aí a gente distribui da direita para a esquerda, lembra? É sempre começando pela classe das unidades simples. Eu sempre vou colocando o último número. 8 vem na unidade simples, o outro 8 dezenas simples, o outro 8 nas centenas simples. Na classe dos milhares vem o 3 na unidade de milhar, o 7 na dezena de milhar, o 1 na centena de milhar. E agora a classe dos milhões. Unidade de milhão é o 8, dezena de milhão é o 1 e o centena de milhão é o 2. Observe que esse número ele tem 3 classes e 9 ordens, certo? Observem que está tudo escritozinho ali. Aí ele é composto por essas 3 classes: classe dos milhões, classe dos milhares e classe das unidades simples. E a ordem é de 1 a 9, sempre da direita para a esquerda, tá? Não esqueçam. Então, vamos ao exercício. Preencha o quadro com o número de habitantes da cidade em que você mora e responda às questões a seguir. Então, eu pesquisei e, de acordo com o censo, acho que do ano passado ou do ano retrasado, não estou bem lembrada, o número de habitantes de Parnaíba era de aproximadamente 153.078 habitantes. Então, nós vamos distribuí-los nas classes aqui. Começamos da direita para a esquerda, sempre da classe das unidades simples. 8, 7, 0. Aí agora a gente vai para a classe dos milhares. 3, 5 e 1. Tá? Viu? Sempre da direita para a esquerda. Vamos responder essas questões. Como se lê esse número? Bom, eu já li algumas vezes e se lê da seguinte maneira: 153.078, certo? Ele é formado por quantas classes? Então, a gente só preencheu 2 classes, que foi a classe dos milhares e a classe das unidades simples. Então, ele tem 2 classes. E quantas ordens? Bom, se cada classe tem 3 ordens e nós só preenchemos 2, então 3 vezes 2, 6. Então, são 6 ordens, certo? Ideias associadas às operações fundamentais. Ideias de adição. Vamos aos exemplos. Juntando quantidades. No último fim de semana, em uma loja de peixes ornamentais, foram vendidos 14 neons, 25 paulistinhas e 15 plates. Quantos peixes dessas 3 espécies foram vendidos no fim de semana? Então, a gente vai somar. 14 mais 25 mais 15. E quando fizermos a continha de adição, obteremos, nesse fim de semana, foram vendidos 54 peixes. Segundo exemplo, acrescentando uma quantidade à outra. Como havia apenas 15 lebetites na loja de peixes, o dono encomendou mais 35. Quantos lebetites haverá na loja quando os peixes encomendados chegarem? Bom, na loja já tinha 15 e ele encomendou mais 35. Então, fazendo a continha de adição, 15 mais 35 é igual a 50. Então, na loja haverá 50 lebestites.
Operações, ideia de fundamental. Agora é as ideias de subtração. Completando quantidades. Um cliente queria comprar 24 paulistinhas, mas só havia 18 na loja. Quantos peixes faltaram? Então, eu vou pegar a quantidade que ele queria e subtrair o que havia na loja, que no caso era 18. Então, 24 menos 18, que quando eu fizer a subtração, dá o resultado de 6. Logo, faltaram 6 peixes para completar a quantidade que o cliente queria, que era de 24 peixes. Comparando quantidades. Na loja, há 387 peixes de água doce e 56 de água salgada. Quantos peixes de água doce há a mais? Então, eu vou pegar a quantidade total de peixes de água doce e subtrair da quantidade de peixe de água salgada. Ou seja, 387 menos 56, que são os de água salgada. Logo, quando eu fizer a subtração, eu vou obter 331. Ou seja, há 331 peixes de água doce a mais que os de água salgada. Tirando uma quantidade da outra. Dos 56 peixes de água doce que havia na loja, foram vendidos 19. Quantos peixes restaram, né? Então, se tinha 56 e eu vendi 19, eu vou subtrair os 56 menos os 19 que tinha. Ou seja, quando fizer a continha, vai dar 37. Então, restaram 37 peixes de água salgada. Agora a ideia de multiplicação. Vamos lá. Flávia foi a uma loja de doces e comprou 3 chocolates, cada um custou 50 centavos. 4 chicletes, cada chiclete custou 30 centavos. 5 pirulitos, cada pirulito custou R$1. E 2 balinhas, cada uma custou 30 centavos. Agora a gente vai calcular o valor total de que Flávia gastou na loja. Então, para resolver essa questão, devemos montar uma expressão numérica que apresente a quantidade de cada doce e seus respectivos valores. Então, 3 vezes 50 centavos, né? Porque são 3 chocolates. 4 vezes 30 centavos, porque cada chiclete custou 30 centavos. 5 vezes 1, que é os pirulitos. E 2 vezes 30 centavos, que é das balinhas. Então, eu vou realizar separadamente a multiplicação de cada um deles, ó. 3 vezes 0,50 centavos vai dar 1,50, mais 4 vezes 0,30 centavos dá 1,20. 5 vezes 1 dá 5, mais 2 vezes 0,30 centavos dá 0,60 centavos. Ou seja, quando eu somar 1,50 mais 1,20 mais 5 mais 60, eu vou obter R$ 8,30. Ou seja, Flávia gastou no total R$ 8,30. Essas ideiazinhas de multiplicação que vocês têm que estar sabendo fazer. Ideias associadas às operações fundamentais. Agora é na ideia de divisão. Há 17 alunos na sala e o professor deseja que as crianças formem grupos de 5 pessoas cada. Quantos grupos serão formados? Sobrarão alunos? Então, ele tem 17 e cada grupo tem que ter 5 pessoas. Então, 17 eu vou ter que dividir por 5, que vai me dar 3 grupos. E vai me sobrar 2 alunos, ó, porque 3 vezes 5 são 15, mas eu tenho 17, então sobrou 2, ó. Observe, o primeiro grupo aí tem 5, o segundo grupo também tem 5, o terceiro grupo também tem 5. Já no quarto grupo, só tem apenas 2 alunas, então
sobra elas duas, porque cada grupo já tinha a mesma quantidade de 5 pessoas. Ou seja, é uma divisão que sobra resto, né? Digamos assim. Próximo exemplo. Márcia colheu 28 maçãs e quer guardá-las em cestos. Se em cada cesto ela colocará 7 maçãs, descubra quantos cestos serão utilizados. Então, se eu sei que o total de maçãs são 28 e ela quer colocar em cada cesto 7 maçãs, quantos cestos vão utilizar? Então, 28 dividido para 7 é igual a 4, ou seja, eu vou precisar de 4 cestos para guardar as 28 maçãs. Mas observem que 4 vezes 7 dá 28, então não vai sobrar maçãs fora do cesto. Cada cesto vai ter 7 exatas maçãs. A ideia de divisão. Agora mais uma questãozinha. Marcos vai fazer uma viagem de 521 quilômetros. Para fazer o trajeto com mais segurança, ele decidiu realizá-la em 2 etapas, ou seja, 2 dias. Quantos quilômetros Marcos viajará por dia? Então, resolução. O total da viagem é de 521 quilômetros e será realizada em 2 dias. Para determinar a quantidade de quilômetros rodados por dia, devemos dividir esse número. 521 dividido por 2. Aí nós vamos começar ali, ó, pelo 5. 5 eu posso dividir por 2? Pode. Multiplica por quanto? Por 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Para 5, 1. Baixa o 2. Então, ficou 12 dividido por 2. Eu sei que tem exato, que é o 6, porque 6 vezes 2, 12. Então, não sobrou nada. Baixa o 1, que foi o que restou. Só que 1 eu não posso dividir para 2. Então, eu tenho que pôr um 0 e uma vírgula, né? Porque eu desci um 0 para cá e coloquei um 0 e uma vírgula lá no quociente, tá? Aí ficou 10 dividido por 2, a gente sabe que é 5, porque 5 vezes 2 são 10, para 10, nada. Então, o resultado que eu obtive foi o seguinte, 260,5 quilômetros. Então, o Marcos viajará 260,5 quilômetros por dia. Gente, é assim, na descrição do vídeo eu vou estar deixando um link para um site que eu achei ele bem interessante, porque ele fala mais um pouco a respeito da divisão para aqueles que têm uma certa dificuldade na hora de fazer as divisões, tá? Então, vocês podem estar dando uma olhada, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Agora a gente vai falar rapidamente sobre o último assuntozinho para revisão, que são as expressões numéricas. Então, vamos resolver a expressão numérica a seguir. Lembrem-se que aqui existe uma ordenzinha a ser seguida, tá? Não se esqueçam. Então, resposta. Para resolver essa questão, devemos nos lembrar de que os cálculos são realizados da esquerda para a direita e que devemos resolver primeiro divisão, multiplicação e depois a soma e a subtração. Certo? Então, eu não vou falar aqui de potenciação e radiciação, porque como era o primeiro e o segundo capítulo, ele ainda não falava. Vocês só viram radiciação e potenciação no capítulo 5, então não vou falar sobre isso agora. Vamos resolver, né? Primeiramente, vamos fazer a multiplicação que apareceu, que é 2 vezes menos 3. Então, faz o joguinho de sinal, mais por menos vai dar menos 6. Aí eu vou repetir. 4 menos 5 mais 6 vezes 9 dividido por menos 6 mais 12. Agora, a gente vai efetuar o produto de 6 vezes 9 e em seguida realizar a divisão do número obtido por menos 6, porque quem apareceu primeiro foi a multiplicação. Então, 6 vezes 9 são 54. Dividido por menos 6 mais 12, é o restante da equação. Então, os números anteriores a gente só repetiu, tá? Aí agora a gente vai e repete todo mundo de novo. Eu tô na segunda linha aqui, ó. Menos 6 mais 4,
Menos 5 mais. Aí agora eu vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. Mais por menos dá menos. 54 dividido por 6 dá 9, porque 6 vezes 9 são 54. Aí eu vou repetir o mais 12. Próxima linha. Agora eu vou resolver as somas e subtrações da maneira que eu achar melhor, porque aqui, no caso, não vai importar, digamos assim, a ordem que precisa fazer a conta, tá? Então, menos 6 mais 4 dá menos 2. Aí repete o menos 5, menos 9, mais 12. Aí agora, menos 2 menos 5 dá menos 7. Menos 9, mais 12. Aí eu vou somar os que são negativos e repetir o sinal, que é menos 7 menos 9 dá menos 16, mais 12. E quanto é que é menos 16 mais 12? Dá menos 4. Então, para mais questões de expressões numéricas, vocês podem estar consultando os meus vídeos anteriores, vocês podem estar dando uma lida no livro de vocês, que tem alguns exercícios a respeito de expressões numéricas. Aqui era só para dar uma revisada de como resolver. Qualquer coisa, vocês podem estar me contactando via WhatsApp no horáriozinho de 1 mais 5 da tarde, como eu já mandei em algumas outras mensagens para vocês, tá? Então, não se esqueçam, continuem estudando. Bons estudos, estudem mesmo. Na quinta-feira, vocês vão estar recebendo o link para fazer a minha avaliação. Lembrando que a avaliação vale metade da nota, ela não é completa, não vale 10 fechado. Ela vale 5, tá? O restante vai ser a questão de presença no sistema, participação. Participação virtual, é claro, mas é uma participação. Quando vocês mandam alguma dúvida para mim ou perguntam alguma coisa, isso é a participação virtual, tá, gente? E para reforçar, não se esqueçam, fiquem em casa o máximo que puderem. Se cuidem, estudem e até mais.